part of the Católica family, and I'm counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Então, muito boa tarde e Boa bem-vindos tarde. a este webinar de final de tarde, Boa tarde. em que vamos falar aqui um pouco sobre mitos negociais, ideias feitas que muitos de nós temos sobre o que é e o que não é negociar, e sobre comportamentos corretos, incorretos, e determinadas coisas que às vezes acreditamos sem saber muito bem como, nem porquê, nem sequer temos a certeza se funciona, se não funciona. E é muito sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre estas ideias, estas questões, todos estes mitos, mais uma vez, que por vezes nos prejudicam nossa performance e os nossos resultados negociais. Entretanto, ainda há gente a entrar que está na sala de espera, mas as minhas colegas penso que vão admitindo que nós tínhamos uma enchente em termos de inscrições, assim umas centenas, vamos ver. Então, eu vou partilhar a tela e dizer-vos que a ideia é, vou fazer uma apresentação durante cerca de talvez 40 minutos, 35 minutos, por aí, 40 minutos, 45, e depois haverá uma parte final para questões, perguntas, que nós vos pedimos que coloquem no chat, porque é mais fácil para nós fazer a gestão dessas perguntas. Se houver alguma questão durante que seja mesmo muito, muito premente, aí poderemos tentar responder, mas a ideia é guardarmos todas as perguntas e todas as questões e o debate para o final. Então, sem mais demoras, vamos a isto. E vou começar por partilhar o ecrã. Penso que toda a gente já está a ver o meu PowerPoint, não é assim, Tânia? Penso que toda a gente já está. Estamos a ver, sim. Ok. Então, mitos negociais. Mitos aqui, mais uma vez, são ideias feitas, não é mitos na lógica da antiguidade clássica, da Grécia, em que os mitos eram quase formas de contar histórias que passavam de geração em geração. Não é isso. São ideias que não têm um fundamento científico e que acreditamos tantas vezes piamente que é mesmo assim. E primeiro que tudo, gostava de vos perguntar quais são os mitos que vos passam pela cabeça, quando pensam exatamente nesta palavra mitos, ou nesta expressão mitos negociais, mitos na lógica negocial. Eu vou passar para o Mentimeter. Tem o código na parte de cima do ecrã, se forem à parte de cima do ecrã, vão aos vossos telefones, computadores, o que quer que seja, colocam menti.com, não precisam descarregar nenhuma aplicação, basta pôr em menti.com, colocam este código 3431881 e vão respondendo com aqueles mitos, quando pensam nesta expressão, o que é que vos aparece, o que é que vão escrevendo. Eu tenho muita curiosidade de ver o que é que aparece aqui, já de forma muito a frio, sem eu ter dado aqui as minhas ideias sobre alguns dos mitos. Negociar é vender, um mito. Negociar é vender, mas não só. Há muita negociação que não é vender. Embora na prática todos nós vendemos, como diz o Daniel Pink, todos nós vendemos.
Pois não há flexibilidade. E como dizia o Raul Solnado, meu filho, quer queiras, quer não queiras, vais ser bombeiro voluntário. Por exemplo, a pessoa tem esta ideia, não é? Que é, ou sim ou não. Não há qualquer hipótese. Queremos ganhar, ganhar. O melhor preço vence, pois, se calhar o melhor valor. Dividir ao conto ao meio, é verdade, é verdade. Ser agressivo. O cliente tem sempre razão, pois, e eles estão-se a mexer aqui com grande velocidade. É, o cliente nem sempre tem razão, nem sempre tem razão. E nós também somos clientes, porque um vendedor também é cliente. É cliente do quê? Do dinheiro do comprador. Podemos pôr isto ao contrário. Somos todos compradores e vendedores. E quando não há dinheiro, quando não é estas questões, há vender ideias, persuasão, influência, em que a negociação também é um cenário negocial. E elas continuam a mexer-se. Ideia feita, o melhor preço vence, dividir a conta ao meio, negociar é ceder, é ser agressivo, negociar é porque fiquei, mas depois daqui não. O melhor é um win-lose, eu ganho e eles perdem. Só há bons negócios, o barato sai caro. Bem, o barato sai caro aí não sei se é um mito. E não sei se é um mito. Comprar problemas baratos não costuma ser boa ideia. Resta saber é barato em que perspectiva. Porque eu não gosto muito de falar em preço, prefiro falar em valor. E valor é muito mais do que preço. Com todas as questões e circunstâncias relacionadas com uma determinada negociação. Ser agressivo, temos duas pessoas, preço maior do que o concorrente, e elas continuam a mexer-se, venda, atacar, atacar, atacar. Pois, já dizia em relação a isso, já dizia o Mahatma Gandhi, olho por olho, dente por dente, acabamos todos cegos e desdentados. Atacar, 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 um bocado complicado. Continuamos aqui com muita coisa, engano, enganar os outros, depois enganar, mentir. Será que faz parte? Ganho eu apenas? Pois. Alguém perde, depois alguém tem que pagar a conta. Vamos ver que se criarmos valor, pode ser que não. Chico esperto, é verdade. Você era de Chico esperto. Bem, já temos aqui muita coisa. O segredo é a alma do negócio. É verdade, há aqui muitos mitos com os quais eu concordo em absoluto, que de facto não tem que ser assim. Confiar no instinto, basta um instinto, basta vamos a cheiro, se calhar não chega. Enfim, há aqui muita coisa e muita coisa que nós hoje vamos trabalhar, nós hoje vamos abordar. Então, agradecendo desde já aqui as vossas ideias, vou, advogado que negocia, tal que negocia, é verdade. A forma correta de conjugar o verbo negociar não é eu negociei, tu negocias, é eu negocio, tu negocias. Eu não me consigo habituar a isso, mas está correto. Advogado que negocia tem medo. Como dizia o Kennedy no seu discurso quando ganha as eleições, não negociamos com medo, mas nunca teremos medo de negociar. Nem negociamos com medo, nem nunca teremos medo de negociar. Negociar é resolver problemas, não há que ter medo disso. Se não temos medo de resolver problemas. Muito bem. Então vou passar para os slides, continuando os slides, e a minha seleção, pensei um bocadinho sobre isto, a minha seleção de alguns mitos negociais. Porventura haverá outros, eu selecionei este. E já temos aqui muita coisa. Alguns até apareceram no Mentimita. Um é que não tem jeito para negociar, não fui feito para isto, não deixei assim. O outro é que a experiência é suficiente, com muitos anos eu vou conseguir. Também vamos ver que não chega, não chega. A intuição substitui a preparação, tal instinto, mais um mito. Negociar é competir. Outros dirão negociar é cooperar. O segredo é a alma do negócio, apareceu. Mentir faz parte da negociação. Nunca devo fazer a primeira proposta, devo sempre fazer a primeira proposta. São alguns e alguns que já nos vão ocupar aqui durante um bom bocado. E vamos começar com não tem jeito para negociar. E não tem jeito para negociar, ou seja, que ou nascemos ou não nascemos negociadores, e uns coitados não nasceram e estão tramados, os outros nasceram e são os felizardos. Ficaram
foram bafejados pela sorte, da sorte na lotaria genética. Será que sim? Será que não? Quero dar-vos um exemplo de um ator de cinema. Se calhar algumas pessoas e aqueles que já estiveram comigo e que me conhecem sabem que eu gosto muito deste ator. Já faleceu há muitos anos atrás, faleceu em 1979, fez inúmeros filmes, 152 filmes, que eu coleciono, e o ator chama-se John Wayne. O John Wayne fez muitos filmes de westerns, filmes de guerra, filmes de ação, essencialmente esse tipo de filmes. E o John Wayne, quando começou, nos anos 30, e nos anos 30 os filmes eram feitos a um ritmo infernal, aquilo era um filme numa semana, ou às vezes menos dias, era sair filmes, sair filmes, sair filmes, tipicamente de 1 hora de duração, e esses filmes, dele no início, os filmes que ele fez tinham uma qualidade muito, muito má. Os filmes ele próprio, enquanto ator, ele aqui bem novinho, nos anos 30, e os filmes eram maus, eram maus. Eram aqueles filmes em que o cowboy bom tem um chapéu branco ou claro e o cowboy mau tem um chapéu preto ou escuro. Era sempre assim. E, de facto, o John Wayne não era grande ator. Mas foi melhorando, melhorando, melhorando. Um grande realizador que puxou por ele, que era o John Ford. John Ford dizia no início que ele não consegue. Não consegue dizer 2 linhas. Mas depois percebeu que ele afinal conseguia. E um já bem mais maduro, um dos melhores filmes, na minha opinião, do John Wayne é The Quiet Man, é um filme que se passa na Irlanda e que é um filme muito, muito, para mim é muito bom, muito bom. E neste filme o John Wayne, já e com o John Ford como realizador, o John Wayne faz um excelente papel, na minha opinião, tal como faz um papel extraordinário, na minha opinião, no, para mim, um dos melhores, se não o melhor western de sempre, se chama The Searchers, A Desaparecida, em português, em que ele é absolutamente extraordinário. E já nos anos, já estão a ver que já estamos nos anos 50. E finalmente, nos anos 70, em 79, ele recebe o Oscar, um Oscar da Academia com este filme, True Grit, que há um remake mais recente, dos anos 90, por aí, com o Jeff Bridges. Também é um excelente filme, é dos irmãos Coen. Eu continuo a gostar mais deste, com o John Wayne. E ele recebe o Oscar, finalmente, a Academia reconhece o valor deste ator, e ele até diz com muita graça no discurso em que recebe o Oscar, que diz, se eu soubesse, tinha que tapar um olho com esta pala, durante o filme que ganhou o Oscar, para ganhar um Oscar, eu já teria tapado o olho há muitos anos. Portanto, ele, com muita graça, brinca com Hollywood. Mas ele conseguiu. E conseguiu o quê? Foi melhorando, 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 melhorando. Foi treinando, investindo e tornou-se um grande ator e foi digno de receber um Oscar. Por isso, conclusão, fazendo aqui o paralelismo para a negociação, a conclusão é muito simples. Não nascemos bons negociadores, tornamos-nos bons negociadores. Ninguém nasce um excelente negociador. Alguns de nós nascemos com qualidades, com características que nos facilitam a vida. Mas se não trabalharmos, não vamos conseguir potenciar essas qualidades. Outros, temos que trabalhar mais porque não fomos bafejados pela tal lotaria genética. Mas também conseguimos lá chegar. Não sei se seremos excelentes negociadores, mas seremos bons negociadores. Aliás, hoje em dia, cada vez mais se acredita que o talento não é uma quantidade fixa, mas é algo que se desenvolve com o treino, com o insistir, insistir, insistir. Talvez algumas pessoas se lembrem de um webinar, para quem fez esse webinar aqui connosco, há uns anos atrás, em 2021, em que eu falei sobre o Growth Mindset e que dei esta ideia que nem todos conseguimos ser um Michael Jordan, nem todos conseguimos ser uma Serena Williams, mas com muito treino conseguimos ser jogadores de basquetebol bastante razoáveis ou tenistas bastante razoáveis, porque o talento desenvolve-se. Segundo mito, a experiência é suficiente. E com a experiência vai lá. Muitos anos, isto vai lá. Bem, o primeiro comentário é este. Eu não sei se uma pessoa tem 10 anos de experiência ou se tem 1 ano de experiência repetido 9 anos. Ou seja, aprendeu tudo no primeiro
desenvolveu-se muito no primeiro, mas depois andou 9 anos a viver dos rendimentos e a não melhorar. Essa é uma primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que a experiência, quando não nos dizem se estamos a fazer bem ou mal, podemos ter uma enorme experiência, uma longuíssima experiência, a cometer sucessivamente os mesmos erros, recorrentemente os mesmos erros. Eu digo-vos, não há ninguém no mundo que tenha tanta experiência como eu tenho nos meus próprios erros. Garanto-vos, não há ninguém com mais experiência no mundo inteiro do que eu nos meus próprios erros. E isto aplica-se a cada um de nós. Portanto, a experiência não é suficiente. Como diz tão bem a minha colega, que eu prezo muito, a minha colega de Kellogg, Lee Thompson, uma grande senhora na negociação, e como ela diz nesta obra, que é uma obra que eu gosto muito, e já vai para além da quinta edição, bastante para além da quinta edição, embora as edições são relativamente semelhantes, com atualizações aqui e ali, mas de qualquer forma ela diz nesta edição o seguinte: uma crença generalizada é que as capacidades de negociação eficazes são algo com que as pessoas nascem, não algo que se possa aprender facilmente. Esta noção é falsa, porque a maioria dos excelentes negociadores são autodidatas. Autodidatas, isto é, vão melhorando. De facto, os negociadores naturalmente dotados são raros, aqueles que nasceram assim. Em suma, uma negociação eficaz requer prática e feedback. Feedback para quê? Para não aprendermos a continuar a errar, mas aprendermos a melhorar. O problema é que a maioria de nós não tem a oportunidade de desenvolver capacidades de negociação eficazes de forma disciplinada. Pelo contrário, a maioria de nós aprende fazendo, eu diria, simplesmente fazendo. A experiência é útil, mas não suficiente. Então, o que é que falta para que a experiência seja realmente muito, muito, muito útil? Falta feedback, para que nós percebermos se estamos aí por um bom caminho ou, se calhar, não tanto por um bom caminho. Por exemplo, ontem, num outro curso, em que a certa altura apareceu a questão de dar feedback, nomeadamente feedback desafiante, ou se quiserem dizer negativo, e muita gente gosta da técnica da sanduíche, que é a técnica da sanduíche. Começamos com a parte de cima do pão, em que é uma boa notícia. Depois metemos o recheio do pão, da sanduíche, que é o quê? É o feedback negativo. E depois acabamos num tom muito positivo, que é a parte de baixo do pão. Ora bem, esta técnica da sanduíche tem um problema de base. Uma sanduíche não se define pelo pão. O sabor da sanduíche é o sabor do que lá vem dentro. E o sabor da técnica do feedback em sanduíche, é um sabor amargo, porque o recheio é feedback negativo. E as pessoas já sabem. E quando nós começamos, de forma muito genérica, da generalidade, gostei muito do teu trabalho, este trimestre, e depois dizemos, mas lá vem o recheio. E começamos a bater, a bater, a bater. E depois metemos o pão por baixo, que é muito simpático, e o pão por baixo é, gosto muito da tua gravata. Olha, hoje essa roupa fica-te muito bem. As pessoas saem completamente de rastros e não gostam da técnica da sanduíche. Quando vem o pão, já estão à espera do recheio. E o recheio não é positivo. E o que acontece é o seguinte: é que muita gente faz isto e nunca ninguém lhes disse, nem nunca tiveram feedback, que essa técnica não funciona como as pessoas pensam que funciona. Se calhar até não funciona de todo. Mas ainda ontem havia uma pessoa que me dizia: oh diabo, se eu faço isso há tantos anos, pois, se calhar nunca ninguém o chamou, a chamou ao lado e disse: olha, esquece lá isso da sanduíche. O melhor é para fazer isso de outra maneira, que eu não gosto nada disso da sanduíche. Já está, a falta de feedback. E não temos que ter medo do feedback. Não. O feedback, como dizia o Kenneth Blanchard, um homem destas coisas da gestão, que dizia, não é o único que diz isto, mas eu gosto muito quando ele diz isto. O feedback é o pequeno almoço dos campeões. Eu diria o pequeno almoço, o almoço, o jantar, a ceia, é todas as refeições dos campeões. É aqui que nós treinamos, é aqui que nós melhoramos. É no feedback. Terceira ideia dos negociados. A intuição substitui a preparação. Portanto, com um certo improviso, um jogo de cintura, a cheio, uns feelings, a pessoa consegue ultrapassar uma preparação que não foi suficientemente aprofundada. Será que sim? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Um amigo meu, um grande amigo meu,
quando alguém ele trabalhava numa sala de mercados e alguém lhe disse que ia investir numa determinada empresa porque tinha um feeling que aquela empresa ia dar dinheiro. E esse meu amigo, já tinha muitos anos de sala de mercados, disse: olha, ganhar dinheiro com feelings, só o Frank Sinatra na música dos feelings. De resto, feelings não chega. Precisas de estar preparado, informação, conhecer aquilo, a empresa, dados fundamentais, e só a cheirómetro, a cheiro, não chega, não chega. O Warren Buffett, com certeza que não é um dos homens. Às vezes é mais rico, outras vezes não, depende sempre aqui das flutuações da bolsa, mas de certeza que não foi só com feeling, é com muito, muito trabalho, muito trabalho. E como ele dizia, enriqueceu a dizer não. A dizer não porquê? A dizer que não a este investimento, a este investimento, a este investimento, a este investimento, até que finalmente dizia que sim, é um investimento. Já agora, para quem quiser, para ver do que é que eu estou a falar e da importância da preparação e de trabalhar isto, vá ver a cotação da empresa do Warren Buffett, que se chama Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway. E uma ação, vão ver alguém que veja e depois ponha no chat, mas deve estar na casa dos 300 mil dólares. Uma ação. Uma ação. Eu gostava de ter investido há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás em 10 ou 15 dólares ou 20 ou 100 numa ação, depois tinha 100 mil. Mas infelizmente não o fiz. Então a intuição não substitui a preparação. Mas, se falhas na preparação, estás-te a preparar para falhar. Uma frase muito comum, muito dita. Se falhas, if you fail to prepare, you are preparing to fail. Se falhas na preparação, estás-te a preparar para falhar. E o que é que nós podemos preparar numa negociação? E como vem de novo aqui a Thompson, que eu tanto prezo e que tem uma cabeça muito arrumada, daí eu tantas vezes citar a Thompson, gosto muito da arrumação mental da Lee Thompson. Para três grandes áreas: a autoavaliação, o que é que seria para ti o teu ideal, que é o nível de aspiração, que é um termo um bocadinho mais técnico, o que é que vais fazer se não chegares à cor, o que é que eu vou fazer se não chegar à cor, que alternativas é que eu tenho, e isso em negociação nós chamamos de MAPA, melhor alternativa para um acordo negociado, vem do original BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Então, se isto correr mal, o que é que eu faço? Que alternativas é que eu tenho? Se este fornecedor não funcionar, que alternativas é que eu tenho? Por exemplo, hoje ouvia ou lia que o dono, falha-me o nome, da empresa como é que aquilo se chama? É daquelas uvas sem grainha, que tem assim, umas covetes. Não sei se é Quinta da Rosa, ou Val da Rosa, eu acho que é Val da Rosa. Ele dizia qualquer coisa do o Pingo Doce tirou-nos o tapete, assim, uma coisa do género. Isto é, grande parte, eu não percebi, o artigo não consegui ver, mas imagino que grande parte da faturação da empresa estava no Pingo Doce, o Pingo Doce disse que não, ou que não, se calhar não queria trabalhar mais com eles, e eles ficaram com dificuldades, imagino eu, porque as alternativas não estão ali já à mão. E isso retira-nos imenso poder negocial. Tentar perceber quais são as questões, as prioridades e as opções. Questões, o que é que está em cima da mesa? Como várias pessoas diziam nos mitos, não é só preço, há tanta coisa além do preço. Por exemplo, hoje em dia, se quiserem recrutar um jovem, se forem à Católica recrutar um jovem, uma das primeiras perguntas que eles vão fazer, e provavelmente antes do preço, o preço é o salário, vai ser: quantos dias é que posso estar em casa? E se disserem que são 5 dias em casa, como a Amazon agora parece que quer fazer, e o Elon Musk, e toda essa gente, 5 dias em casa, há muitos jovens hoje em dia que dizem não, obrigado. Também há aqueles que querem estar 5 dias em casa, mas muitos não querem estar 5 dias em casa. Querem no mínimo 2 dias em remoto por semana. Portanto, há outras coisas, há muitas outras coisas. E em relação às prioridades, o que é que para nós é mais ou menos importante? Para os jovens pode ser, para muitos, e muito, muito, muito importante esta questão do trabalho remoto. E as opções, que alternativas é que eu tenho? 3 dias, 2 dias, 2 dias em cada 2 semanas. São as opções para cada questão. Também centres nos interesses e não nas posições. Tentar perceber quais são os interesses e quais são as posições. As posições são o que eu vou dizer que quero. Os interesses é porque é que eu quero. São as razões que me levam a apresentar uma determinada posição. Por exemplo, quero um pronto pagamento porque estou com uma tesouraria muito curta. É o meu interesse. Ou não te vou dar uma exclusividade porque vou ficar nas tuas mãos. Posição, não te dou exclusividade,
interesse, não quero ficar demasiado dependente de um só cliente ou de um só fornecedor. Planeia as cedências potenciais. Vai haver, eu diria que quase inevitavelmente, cedências que não são cedências porque fui encostado à parede, são cedências porque desde o início eu planeei o que é que podia ceder. E depois, qual é o meu prazo? Que tempo é que eu tenho para negociar? E a lista não é exaustiva. São algumas ideias. Mas não podemos ficar apenas na autoavaliação, no olhar para o espelho. Tem que tentar perceber o outro lado. As circunstâncias do outro lado. Quem é que eles são? Será que existem limitações da autoridade? Será que eles podem dizer que sim naquela reunião? Ou têm que ir lá atrás falar com alguém que não está na reunião? E depois vêm pedir outras coisas. Será que existe uma mesa oculta, a tal mesa com que eles vão falar? Que não é a mesa da negociação com eles, nós com eles, é a mesa interna, por exemplo. Será que eles estão todos de acordo quando estamos a negociar com um conjunto de pessoas, entidades? Ou há ali dificuldades entre eles? Qual é o prazo deles? Quais são as posições e os interesses deles? Que cedências estão à espera? Qual é o resultado ideal para eles? O que eles adoravam conseguir? E qual é a alternativa deles? A melhor alternativa deles? Mas também avaliar a situação. Será que vamos tornar a negociar com eles? E na esmagadora maioria dos casos, a resposta é sim. São raras as circunstâncias em que nunca mais os vamos ver na vida. Raras. Talvez se estivermos de férias num sítio exótico e estamos a comprar um objeto de artesanato, em que nunca mais vamos àquele local. Mas isso é muito raro. Será que a negociação afeta outras negociações? Os efeitos colaterais. Até por uma questão de imagem, de reputação. Não queremos ter a reputação de somos assim um bocado artistas. Não queremos ter essa reputação. Queremos que as pessoas confiem em nós. Será que se pode criar um precedente arriscado? Quem negocia, por exemplo, dentro das equipas, quando queriam dar uma circunstância especial a um colaborador, passou a criar uma regra que todos querem. É obrigatório chegar a acordo ou é uma opção? Temos que formalizar ou basta um aperto de mão? A negociação decorre em público, decorre em privado. Quando é em público, muitas vezes as pessoas querem jogar para a bancada, isto é, querem aparecer como duras. Duras. Para quê? Para quem está a observar, pensa, este senhor, estas pessoas, assim é que é. Quando é em privado, podem ser mais flexíveis. Será que o acordo depois de fechado ainda tem que ir a uma terceira parte, que vai pedir mais A, B e C? Será que podemos ter mediadores, nomeadamente num conflito? Mediadores não são pessoas que vêm ali resolver a situação, são pessoas que trazem um processo para nos ajudar a nós e a nós e a outra parte, resolvermos a nossa dificuldade. O mediador não resolve, ajuda. E onde é que as negociações vão ter lugar? Na nossa casa, na deles, num local neutro? Onde é que é? Enfim, mais uma vez, qualquer destas colunas não é exaustiva, mas já nos dá uma ideia de como preparar, não é uma brincadeira, não é fruto da inspiração. Vamos ao quarto e quinto mito. Eu estou a juntar o quarto e quinto mito pela seguinte razão. Eles resolvem-se em simultâneo. Será que negociar é competir? É a cabo deles? É eu vencer? E há pessoas que não ficam satisfeitas em ganharem mais que o outro lado. Há pessoas que pensam, eu não só fico satisfeito se eu ganhar e eles perderem. Não é ganhar mais que os outros, é eles perderem. Outras pessoas, não, negociar é ajudar, é cooperar, numa atitude muito positiva. Bem, a resposta a isto, negociar é competir ou cooperar, a resposta, e eu demorei anos a perceber isto, a resposta é esta, é competir e cooperar. É fazer as duas coisas. Não é só competir, não é só cooperar. É em simultâneo conseguir jogar nestes dois tabuleiros. São o tabuleiro da competição e o tabuleiro da cooperação. Têm técnicas, ferramentas muito diferentes e quase opostas. No competir, temos que tentar perceber como é que se lida com a dimensão distributiva da negociação, que é um termo técnico, reivindicar valor, aumentar a nossa fatia. É disto que estamos a falar no competir. Pensando que negociar é dividir um bolo.
Ao mesmo tempo, não é antes ou depois, é em simultâneo. Tem que estar a tentar perceber como é que eu vou criar valor, que é a dimensão integrativa da negociação. Como é que eu vou aumentar o bolo? Porque acredito que todos nós preferimos dividir o bolo da direita do que o bolo da esquerda. Desde que a nossa fatia, quando passamos da esquerda para a direita, em valor absoluto não diminua. Aí já não interessa. E a ideia é esta, quando estamos aqui do lado direito. Quando a maré sobe, subimos todos com a maré. Não tem que haver uns a pagar a conta. Não tem que uns perder para nós ganharmos. Negociar não tem que ser eu ganho 10 e para eu ganhar 10 alguém vai perder 10. Não, não. Porque se aumentarmos o bolo, todos podemos ir ganhando. Não temos é que ganhar todos igual. Aliás, um mito é achar que uma negociação, uma boa negociação, é um mito que eu não listei, mas está aqui incluído. Uma boa negociação é dividir 50-50. Não tem que ser 50-50. Isso é completamente um mito. Pode ser 20-30, pode ser 80-20, pode ser 20-30, não. 20-80, 70-30, 60-40. A ideia-chave para conseguir este equilíbrio, a noção desta tensão entre a competição e a cooperação. Ter em conta os interesses dos outros, as necessidades, os desejos, as preocupações, para conseguir criar valor, e do lado direito, sem nos esquecermos, sem prescindirmos dos nossos próprios interesses, para conseguir dar valor. Sexto, considerando que o quarto e o quinto nós resolvemos ou abordámos de uma só vez. O segredo é a alma do negócio. Você está chinha, não me digo nada. Opções que o povo gosta de usar, fecho-me em copas, não digo nada. Minha boca é um tubo. Vou tentar sacar informação e não digo nada. Não vai funcionar. Até porque se o outro lado pensar exatamente da mesma maneira, estamos ali que nem duas múmias a olhar um para o outro. Porque o segredo é distinguir o que é segredo do que não é segredo. Eu vou repetir. O segredo é distinguir o que é segredo do que não é segredo. A partilha mútua de informação, daquilo que não é segredo para nós e daquilo que não é segredo para eles, daquilo que é partilhável, é a base da criação de valor numa negociação. E qual é aquilo que nós podemos partilhar, a princípio, sem grandes dificuldades? Os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas preocupações, isto é, os nossos interesses. E se eles partilharem os interesses deles, começamos a trabalhar em paralelo para uma solução. Até porque numa negociação, o inimigo não é o outro lado. Numa negociação, o inimigo é a situação, é o problema. Sempre. Sétimo mito. Mentir faz parte da negociação. Quando nos equipamos para negociar, equipamos-nos com uma boa dose de mentiras. Umas pessoas dizem, não, mentiras não, mas omissõezitas, uns bluffs. Pois, bluff é uma coisa um bocadinho diferente. Agora, omissão, eu confesso que tenho muitas dificuldades em fazer a distinção entre uma omissão e uma mentira. Tenho muitas dificuldades. Para mim, é a minha opinião, uma omissão que lesa o outro lado, é uma das muitas possíveis mentiras. Eu não estou a dizer uma coisa que, se tu soubesses, seria muito complicado para ti dizer que sim a esta negociação. Vamos aqui a uma possibilidade, ou uma tentar resolver esta ideia da mentira. Pode enganar alguns algumas vezes, mas não pode enganar todos todas as vezes. Esta citação é atribuída a várias pessoas. É atribuída mais recentemente ao Bob Marley, numa canção. É atribuída lá mais para trás ao presidente norte-americano Lincoln. E é atribuída lá mais para trás a uma obra de 1684, se eu não estou em erro. Portanto, quando nós começamos a puxar, tentar perceber quem é que disse isto pela primeira vez, em diferentes versões, começamos a ir muito, muito para trás. Esta é a minha versão. Pode enganar alguns algumas vezes, mas não pode enganar todos todas as vezes. Só por isso, a mentira é capaz de não ser uma boa ideia. Porque a ética ainda conta. E a ética é mais um ingrediente fundamental para a nossa imagem, para a nossa reputação. E a mentira, mais tarde ou mais cedo, vai ser apanhada. E quando formos apanhados na mentira, a nossa reputação já era.
Olha uma mentira tão típica, numa entrevista de recrutamento, que também é um momento de negociação. Contam, a empresa que me está a recrutar, quanto é que o senhor João Matos ganha atualmente? Eu invento um número bem acima daquilo que ganha. O meu azar é que eles conhecem muito bem a diretora de RH da empresa onde eu estou atualmente e vão checar. E vão perceber que eu menti, com os dentes todos. Acabei ali. Portanto, aqui tem um exemplo muito concreto como a mentira. Não vamos longe. Para além, claro, do lado ético. Agora dei um exemplo instrumental. Só o lado ético já arrumava a questão. Atenção, não mentir numa negociação não significa que ingenuamente despejamos, oferecemos para o outro lado toda a informação. A informação, a partilha de informação, é uma questão estratégica, é uma troca. Eu dou-te alguma informação e fico à espera que tu me dês a informação. E isto é o chamado quid pro quo. Quid pro quo. Se virem aquele filme magnífico de 1981, se eu não estou em erro, por aí, O Silêncio dos Inocentes, vem uma cena fantástica de quid pro quo entre a Jodie Foster, que no filme é Agent Clarice, do FBI, que está a tentar apanhar um criminoso, e esse criminoso, o Hannibal Lecter, que é o Anthony Hopkins, o Hannibal Lecter, que é um psiquiatra canibal que está numa prisão de altíssima segurança, tem informação que pode ser que a ajude a apanhar o tal criminoso. Mas ele não vai oferecer essa informação, vai trocar a informação. É uma cena fantástica, basta procurarem Quid Pro Quo, Silence of the Lambs ou Silêncio dos Inocentes e encontram N videozinhos sobre a cena. Ou então vão lá aos DVDs lá de casa e revejam o filme, que grande parte do filme é uma negociação entre ela e ele. Por fim, mais dois mitos que se juntam no mesmo. Umas pessoas dizem, nunca devo fazer a primeira proposta. Nunca. E porquê? Porque uma vez fiz e correu muito mal. Outros dizem, devo sempre fazer a primeira proposta. E porquê? Porque uma vez que não fiz e correu muito mal. Pois, a resposta não pode ser só esta. Não é só por um caso. É escasso. Então a ciência ajuda-nos, eu digo a ciência ajuda-nos, porque este é um dos conceitos mais pisados, mais investigados pela ciência da negociação. Mas antes de vos dar umas ideias de como resolver estes mitos, e neste caso é um mito que é um dilema ao mesmo tempo, para que mito é que eu caio, para o 8 ou para o 9, deixem-me dar-vos aqui um exemplo. Vou-vos pedir que numa folhinha, para quem ainda tem folhas, há quem já não tenha folhas, só tem iPads e coisas do género, mas também pode ser no iPad, desses blocos, se escreve uma canetinha, todas as notas. Mas escrevam, por favor, os 3 últimos algarismos do vosso número de telemóvel. Precisam dizer, escrevam os 3 últimos algarismos. Escrevem os 3 últimos algarismos do vosso número de telemóvel. É importante que escrevam. Então, se já escreveram, agora vou pedir-vos o seguinte. Ao lado ou por baixo, como vos der mais jeito, desses 3 últimos algarismos do vosso número de telemóvel, escrevam a vossa resposta a esta questão. O ano em que morreu Gengis Khan, fundador do Império Mongol. Portanto, escrevem por baixo dos 3 números do vosso telemóvel o ano em que parece que faleceu, morreu o Gengis Khan, fundador do Império Mongol. Há quem diga em português Gengis Khan. Eu não gosto de Gengis Khan, faz-me logo lembrar de D'Artacão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já escreveram? Muito bem. Então, se já escreveram, provavelmente, vejam lá se não foi isto que aconteceu. Quem tem um número de telemóvel a terminar em números mais pequenos, 100 e tal, 200 e tal, ou até 0,52, coisas desse género, se calhar escreveu, pôs aí um ano assim lá mais para trás. 200, 300, algumas pessoas até antes de Cristo. Não é depois de Cristo. Quem tem um número de telemóvel e acabar em 800 e tal, 900 e tal, se calhar pôs um número de um ano um bocado mais para a frente. 900, até 1000, 1000 e pouco. Ou seja, provavelmente o que vos aconteceu foi que algo que não tem nada a ver com o ano da morte do Gengis Khan foram influenciados por uma coisa tão não relacionada
não é aleatória, mas não tão relacionada, completamente dispara, como sejam os 3 últimos do vosso número de telemóvel. Qual é o número real em que morreu o Gengis Khan? 1227. 1227 tem aqui a, a pintura conhecida do Gengis Khan e o grande império, que foi um império enorme, enorme, em 1227, quando ele morre, mas até aí é um império, uma coisa estrondosa, dos maiores impérios da história, o grande império mongol. E como vê, eles entraram ainda ali na zona da Europa e não ter ido bem mais até aos Pirineus, mas por ali ficava. Se calhar a história hoje em dia seria completamente diferente. História universal. Mas muito interessante é esta reflexão que eu vos peço, que é: será que o vosso número de telemóvel vos influenciou quando estão a responder a uma coisa que não fazem a mínima ideia? Alguns farão a mínima ideia porque gostam de história, ou porque gostam do Gengis Khan, ou porque isto lhes interessou por alguma razão, ou alguns fizeram batota e foram ao Google ou ao ChatGPT. Já também aconteceu. Mas se foram ao Google ou ao ChatGPT, o que é que conseguiram? Conseguiram evitar aquilo que quem se baseou inconscientemente nos 3 últimos do número de telemóvel, se calhar não evitou. E o que é isso? É o efeito de ancoragem. O que é o efeito de ancoragem? Quando fazemos estimativas em contexto de incerteza, sei lá em que ano é que morreu o Gengis Khan, nem sei quem é que foi o Gengis Khan, nem quer saber. Temos tendência, consciente ou não, o número de telemóvel, isto é uma brincadeira, o João está a brincar. O que é que isso interessa? A adotarmos um valor de referência disponível, uma âncora, portanto, os 3 últimos números do telemóvel foi uma âncora, ajustando a nossa estimativa, o ano em que eu acho que ele nasceu, em relação a essa referência, os 3 últimos números do telemóvel, seja esta referência, os 3 últimos números do telemóvel, perdível ou não. E que eu saiba, números de telemóvel não têm absolutamente nada a ver com a história universal. Mas, à volta de melhor, olha, é o que está à mão. Vai já daqui. O que é que isto tem a ver com negociação? E com a primeira proposta? Tem a ver com o seguinte: o fazer ou não fazer a primeira proposta depende da informação que temos acerca deles, do outro lado. Nomeadamente, se conseguimos perceber que alternativas é que eles têm e se conseguimos perceber até onde é que eles podem ir, que é o chamado ponto de resistência. Se temos pouca informação e dificilmente conseguimos estimar o ponto de resistência, é capaz de não ser uma boa ideia fazer uma primeira proposta. Porquê? Posso fazer uma primeira proposta que tem um de 2 erros. O primeiro erro é: fazemos uma proposta e eles dizem imediatamente está fechado. E nós pensamos, usamos palheiro. Devia ter feito melhor. Pecamos por defeito. Ou então pecamos por excesso. Fazemos uma primeira proposta e eles respondem um pouco, numa versão assim parecida com aquela que o meu pai já faleceu há uns anos, e o meu pai fez a vida inteira em cortiças na zona da Ponte Sor. Se calhar há aqui pessoas que são dessa zona ou conhecem bem. E comprava muita cortiça e vendia. E quando faziam propostas que ele achava que eram um insulto, ele se calhar respondia desta maneira: a partir deste momento desconhecemos-nos. Eu não conheço o senhor do lado nenhum, o senhor não me conhece de lado nenhum. Isto é, o processo é fazer uma proposta que é um insulto. Portanto, temos de ter cuidado, que se não temos informação, corremos o risco. Pode fazer uma proposta demasiado por baixo no sentido que eles dizem logo que está fechado, e a pessoa tenta aquilo em que negociação se chama a maldição do vencedor: vencemos, mas não gostamos do sabor da vitória. Ou então fazemos uma proposta por excesso, que é um insulto, e o outro lado manda-nos dar uma volta. Definitivamente dar uma volta. Por outro lado, se fizermos o trabalho de casa, então sim, nomeadamente acerca deles, por isso eu vos falei na preparação, tentar perceber não só o nosso lado, mas o lado deles, então pode valer a pena fazer uma primeira proposta que vai ancorar a negociação a nosso favor. É o mesmo efeito dos 3 últimos números do telemóvel. Porque se calhar aquilo que melhor prevê o resultado final de uma negociação não é 100%, mas se calhar tem um enorme impacto na negociação a primeira proposta concreta que vem para cima da mesa. Ora, eu interessa-me que a primeira proposta concreta seja uma proposta que seja vantajosa para o meu lado. A primeira proposta ser vantajosa para o meu lado vindo deles pode acontecer, mas não é muito comum. Mas se eu fizer a primeira proposta pensada, ponderada, preparada, então pode valer a pena e vou ancorar a negociação na zona da negociação que me interessa. Em resumo,
Prepare-se para conseguir fazer uma primeira proposta que seja vantajosa para si. Portanto, a resposta, faça ou não faça a primeira proposta, depende da informação que eu tenho em relação ao outro lado. Como vê, não é aqui invenção, não é cheirómetro, não é nada disso. Muito bem. Vimos estes mitos negociais. Foram alguns, outros existirão. Estes já nos dão bastante a pensar. E vou terminar com o seguinte. A negociação é uma competência que se aprende. E a ciência ajuda a perceber o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, o efeito de ancoragem. A prática com feedback, a experiência com feedback, é a chave para a evolução. E o nosso objetivo deverá ser não a perfeição, mas a evolução. A perfeição não é para ninguém. Não é para mim, nem para ninguém neste webinar. Mas a evolução é para todos nós. É para mim e para todos os presentes neste webinar. E não resisto a dizer-vos que um caminho possível, e se calhar estão aqui porque este é um caminho que andam a pensar, é fazerem um curso de negociação. Aqui apresento o nosso curso de negociação, que é comigo. Aqui a próxima edição do programa de especialização em negociação será agora iniciar-se em novembro. Será 2 vezes por semana nos finais de tarde. É a 26ª edição. E se quiserem alguma informação, é contactar a minha colega Tânia Souza. E se quiserem ter uma fotografia ao ecrã, ou outro por telefone, ou por e-mail, responder à inscrição neste webinar é capaz de não funcionar. Não sei se aquilo vai funcionar. Normalmente não funciona. Mas tem aqui os contactos para quem desejar. Volto para trás e volto para trás com a conclusão. Mais uma vez, é uma competência que se aprende, negociar. A ciência pode ajudar e a prática com feedback é a chave. Muito bem, vou interromper o compartilhamento e a minha colega, que entretanto está a ler aqui o chat e algumas perguntas. Se calhar também consigo ler, uma vez Eu que... posso. Boa tarde. Antes de mais, obrigada, professor, pela sua intervenção. Antes de avançarmos, quero agradecer não só ao professor João Matos pela excelente sessão, mas também a todos os que estão aqui presentes, pela vossa presença e disponibilidade para participar neste webinar. Aproveito também para reforçar que se tem alguma questão, agora é o momento indicado, podem colocar todas as vossas questões ou dúvidas no chat. E nós vamos começar então aqui pelo Pedro Sebastião, que pergunta: em negociações complexas, até que ponto o excesso de preparação pode resultar em rigidez nas abordagens e impedir a flexibilidade necessária para encontrar soluções? E antes de avançarmos, temos também aqui já uma resposta da Ruth Alexandre, talvez seja também interessante para abrirmos aqui o debate, que diz: penso que uma coisa é firmeza, outra coisa é inflexibilidade. E no limite não é o que se diz, e sim como se diz. E pode fazer parte da preparação sermos flexíveis. Claro, claro, claro. Bem, primeiro o que são negociações complexas? Podem ser negociações em contexto de conflito aberto, pode ser com negociações em equipa, pode ser negociações multiparte, em que há muitos intervenientes, muitos stakeholders, e às vezes há spoilers, ou seja, há quem esteja lá não para que haja acordo, mas para que não haja acordo, que é um tema que me interessa sobremaneira, a negociação multilateral. De qualquer forma, eu concordo em absoluto com esta ideia de a firmeza não é inflexibilidade. E vou um bocadinho mais longe. Saber quais são os assuntos, as questões negociais, os pontos da agenda, em que temos muito pouca flexibilidade e aqueles em que temos mais flexibilidade, aqueles que são moeda de troca. E quase que fazer uma lista com estas prioridades, em que prioridade 5 significa que eu aqui dificilmente vou mexer. Mas em coisas com prioridade 1, aí sou bastante flexível. Portanto, uma possibilidade é tentar perceber o que é que realmente precisa de mais firmeza e quais são as questões em que, pelo contrário, eu tenho bastante mais flexibilidade. De qualquer forma, dizer que há aqui uma pergunta anterior no contexto, mas já agora também dizer, estou a ver aqui no chat, e eu estava completamente desatualizado, porque a cotação da Berkshire Hathaway, penso que é o dia 2, 455.480 dólares. Nada mal. Nada mal. Mas a pergunta logo a seguir, já agora, eu leio, está bem? Em que tipo de situações pode ser vantajoso lançar a primeira proposta e em que cenários
Pois, já percebi porque Essa é que. questão acabou por ser respondida depois Exatamente, nos slides. exatamente, exatamente, foi respondida, foi respondida. Obrigado. Não há nada. Depois, o que é que temos aqui mais? A Ana Silva pergunta também: não será a negociação um exercício de confiança bilateral? Ai, completamente, completamente. Eu gosto de dizer, e esta analogia é minha, eu gosto de dizer que a confiança numa negociação é o WD-40 da negociação. É aquele spray, aquele óleo que muitos de nós temos em casa ou no carro e que serve para a corrente da bicicleta, para o parafuso que não sai, para aquela fechadura que a chave parece que não abre. E a confiança é exatamente isso. A confiança é um lubrificante nas negociações. E ajuda muito, e ajuda muito. E sem confiança é possível, mas é mais difícil. É possível, mas mais difícil. Entretanto, vejo aqui uma pergunta ou um comentário relacionado com o Chris Voss, um autor do Never Split the Difference, um excelente livro que eu vos aconselho. O Chris Voss foi um ou é, um ex-negociador de reféns do FBI, e negociar com reféns é uma negociação em que é complicado, em que estas questões muitas vezes batem, etc., fica um bocadinho mais difícil. Por exemplo, eu quando se estiver a negociar com reféns, eles estão em qualquer local e têm 10 pessoas, 10 reféns, e pedem 1 milhão. E eu digo, vou rachar a diferença ao meio, então olha, está bem, dou-te 500 mil e podes matar 5. Não funciona. A tipos não funciona. Portanto, há situações, e como está aqui dito, como o Chris Voss chama os Black Swans, os cisnes negros, aliás, a empresa dele chama-se Black Swan, situações completamente imprevistas e não previsíveis. Certo. E na preparação, na minha perspectiva, a preparação ajuda-nos a conseguirmos lidar com o imprevisto, com o improviso. É porque o improviso, sem preparação, desculpem a expressão, nadar na maionese. É improvisar no vazio. Outra coisa é improvisar quando temos um plano. Mas o plano, como dizia o Dwight Eisenhower, o plano não resiste, o melhor plano não resiste aos primeiros 5 minutos da batalha. Ou, como dizia um grande filósofo da gestão, seu nome Mike Tyson, lembra-se o pugilista, que tem uma frase que eu gosto tanto: toda a gente tem um plano até levar 2 murros na boca. E os Black Swans muitas vezes são murros na boca. Entretanto, temos aqui mais perguntas. Uma dica especial para mulheres ao nível da negociação, quando o outro lado é um homem. Eu até respiro fundo porque esse é um terreno minado. É um terreno minado. De qualquer forma, o que é que eu posso dizer? O que eu posso dizer é o seguinte: as mulheres negociam tão bem ou melhor do que os homens. Não há diferença. Exceto quando estão a negociar para elas próprias. Quando estão a negociar para elas próprias, aparentemente pedem menos do que quando estão a negociar em nome da empresa, da equipa, da família, do que quer que seja. Quando é para elas próprias, parece que não querem ser vistas como desagradáveis, como mandonas. Aliás, façam este exercício mental. Lembram-se quantas vezes é que ouviram um homem ser apelidado de mandão? Poucas vezes. E quantas vezes é que já ouviram uma mulher ser apelidada de mandona? Muitas vezes. O homem é assertivo. A mulher é mandona. Bossy. Ou seja, exatamente os mesmos comportamentos, características, qualidades são admiradas num homem, são criticadas nas mulheres. Portanto, aqui há um assunto interessante e que não é uma inevitabilidade. O caminho para alterar isto começa exatamente por tomar consciência deste enviesamento. Não sei o que é que temos aqui mais de questões. Depois temos também aqui uma questão que eu, entretanto, também já tive a oportunidade de responder. O José Paes pergunta se o curso de negociação é exclusivamente presencial. Sim, o programa decorre em formato presencial na Católica Lisbon. Existe, obviamente, aqui alguma flexibilidade e sensibilidade para questões que possam surgir, que podem acontecer com qualquer um, mas o programa está desenhado para decorrer em formato presencial, para também não se perder o contacto e o networking que valorizamos entre os participantes. Até porque eu uso imenso roleplay. Imenso roleplay. E o roleplay com pessoas na sala e pessoas online funciona, mas não é a melhor coisa. Não é a melhor coisa.
Preferimos os olhos nos olhos reais, e não uns olhos verdadeiros e uns olhos virtuais. Há aqui uma outra questão, que, como a do Francisco Braga, como atuar com single source supplier. Portanto, quando as alternativas são muito reduzidas. Olha, há uns anos fizeram-me exatamente a mesma pergunta. Num curso, lembro perfeitamente, até decorreu nas instalações da Fundação Eugênio de Almeida, em Évora. E no Coffee Break, uma pessoa fez-me exatamente a mesma pergunta. E vou-lhe dizer o que é que eu respondi à pessoa. O que eu respondi foi: é single supplier em Portugal ou consegue ir a outro país? E a resposta foi: não consigo ir a outro país. Naquele caso, eram os custos de transporte inviabilizados. Ok. Consegue alterar as, as especificações do seu produto de maneira a poder comprar outras coisas e, como tal, conseguir alargar o leque de fornecedores? Não consigo, foi a resposta. A coisa está-se a complicar, disse eu. Olha, eu estou a ver aí só um caminho. E o caminho é integração vertical a montante. Isto é, já pensou em começar a fabricar aquilo que compra a esse single supplier? Resposta da pessoa: é exatamente isso que nós estamos a analisar na empresa. Com single supplier, e não sei se está aqui alguém dessa empresa, se estiver, peço já um antecipado perdão. Negociar com SAP ou com qualquer fornecedor de um ERP, de um sistema de informação integrado de gestão, não é nada fácil. Porquê? Porque as alternativas têm um custo brutal. É tirar aquele sistema e meter outro novo. E ninguém se quer meter nisso. É um caso típico de single supplier. Ou outro é os tinteiros da impressora lá de casa. Mas aí não é bem single supplier. Há algumas alternativas. Estou a ver aqui. Sobre esta negociação sobre o Orçamento de Estado, como a considera? Ui, esta pergunta é uma pergunta tramada. Pergunta tramada. Há uns anos atrás convidaram-me para ir ao TV 24 exatamente sobre o Orçamento de Estado. Bem, eu não tenho conhecimento suficiente para o Orçamento de Estado. De qualquer forma, o que me parece é que posições extremas em que não arrede pé ou isto ou só por cima do meu cadáver vão levar ao tal olho por olho, dente por dente, acabamos todos cegos e desdentados. Também me parece que quando há estas declarações para a imprensa, ficamos reféns das nossas declarações. Uma coisa é dizer numa conversa privada, quando eu digo privada, é sem estas testemunhas do exterior, não é nenhuma conversa esquisita, dizer, olha, isto aqui vai ser um assunto que nós vamos ter muita dificuldade em aceitar de maneira diferente. Outra coisa é ir para a imprensa dizer isso. Quando vamos para a imprensa dizer isto, mas como é que metemos marcha atrás? Fica bastante complicado. Agora, aquela pergunta que fizeram antes, inflexibilidade não é a mesma coisa que firmeza, aplica-se a 100%. A 100%. Eu espero mesmo que seja uma verdadeira negociação e não uma luta para ver quem é que ganha. Mais uma vez, o inimigo não é o outro lado. O inimigo é o problema. E o problema é ficarmos sem orçamento num governo em duodécimo. Esse é que é o problema. E é contra isso que temos que estar todos. O inimigo não é a situação, não é, desculpem, o outro lado, sejam os lados que forem, o inimigo é a situação, é o problema. Por que não sermos sempre diretos? Pois, perguntar exatamente qual é que é para fechar um negócio e esperar a resposta. Pode fazer isso. Não sei se o outro lado vai gostar ou se lhe vai dizer a verdade. Por outro lado, isso pode retirar a possibilidade de criação de valor. A negociação não é só preço. E esta pergunta muitas vezes é de preço. Mas há outras coisas. Se calhar eu digo, olha, nas circunstâncias atuais o preço é 200 mil. Mas como não fez a pergunta de quais são as circunstâncias atuais, não sabe, eu até estou disponível para outros valores. Se tiver umas condições de pagamento diferentes, se fizer entregas faseadas, se der formação à minha equipa, tudo isso, estas possibilidades de criação de valor, quando perguntamos qual é o valor para fechar, desaparecem de cima da mesa. Fica demasiado curta, demasiado seca a negociação. E Penso que para já não tínhamos mais nenhuma questão. Temos aqui é vários verdade, e também são 6 da comentários. tarde, não é? São 6 da tarde. Temos aqui vários comentários de participantes a agradecer a sessão. Temos também alguns antigos participantes de programas liderados pelo professor ou até mesmo aqui no caso do PGG. Temos aqui uma antiga participante que disse que uma das disciplinas foi com o professor. E, portanto, surgiu agora mesmo uma questão
A negociação numa reunião online traz desafios acrescidos, principalmente quando não há um maior desequilíbrio negocial. Traz, e traz desafios para fecharmos, em termos de perguntas, e é uma excelente pergunta. Traz, nomeadamente em termos de criação de relação e manutenção da relação. Por exemplo, eu não consigo olhar nos olhos de cada pessoa que está nesta sala. E o olhar é tão importante para a criação de confiança. Eu não consigo perceber qual é a reação não verbal às minhas propostas. Eu não consigo perceber se a pessoa se mexe na cadeira porque não gostou da proposta ou se acha que é um assunto complicado. Todas essas fontes riquíssimas de não verbal no, no quadradinho ou no retângulo desaparecem. Além disso, e é uma coisa tão importante para nós portugueses, o antes e o depois da negociação é estéril no quadradinho, no retângulo. Isto é, não há aquela conversa de circunstância no início, quando ainda não está toda a gente na mesa, e se calhar há pessoas que me dizem uma coisa que não vão dizer quando estiverem os colegas ao lado. Por exemplo, é uma pessoa da área técnica, ainda não chegou a pessoa das compras, e a pessoa da área técnica diz: Ó João, nós queremos imenso trabalhar consigo, mas olha que aqui o lado das compras não está muito para aí virado, mas nós queremos. Essa informação é fundamental para mim. Mas no online ninguém me vai dizer isso. E depois não há o cafezinho no final, aqueles momentos informais. Além disso, para fechar em termos de comentários e desafios, um alerta. E o maior dos maiores dos cuidados quando comunicarem com a vossa equipa, apenas com a vossa equipa ou só com um colega vosso, e estão pessoas do outro lado na reunião online, e usam o chat da ferramenta, do Webex, do Zoom, do Teams. E enganam-se e enviam para todos. E o comentário é pouco abonatório em relação a uma pessoa do outro lado. É um desastre. O meu conselho é, se estiverem numa reunião online e quiserem comunicar só com a equipa, utilizem outra ferramenta. Um WhatsApp, uma outra maneira. Um Slack, uma outra maneira. Mas não utilizem o chat. Vão se enganar. E vão mandar para toda a gente. Vai correr pessimamente. E tenho a certeza absoluta que há muitas pessoas, eu diria dezenas de pessoas neste webinar, que estão a fazer que sim com a cabeça e a pensar, é verdade. E já me aconteceu e já vi acontecer. E foi horrível. Muito bem. Acho que por hoje ficamos por aqui. Mais uma vez, os nossos agradecimentos pela vossa presença, pelos vossos comentários, pelas vossas questões e estamos à vossa disposição para o que necessitarem e esperamos ver-vos brevemente de novo. Muito obrigado.